Odisseia, página 294, primeiro parágrafo. A fim de melhor esclarecer nossa apresentação deste profeta do último dia, vamos particularmente notar que o profeta de Mateus, capítulo 11, versículo 12, foi João Batista, que foi aquele pronunciado em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é maior no reino dos céus, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto já aconteceu, isto já sucedeu, está terminado. Porém, note agora em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda desse Elias, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimados e reduzidos a cinzas. Evidentemente, isto não aconteceu no tempo de João, o Elias para o seu dia. O Espírito de Deus profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. João estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías, capítulo 40, versículo 3, feita pelo menos 3 séculos antes, a voz do que clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Agora, João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta de Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Embora, na verdade, tanto João como o profeta deste último dia tinham sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, aos quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente revelados, que literalmente converterão o coração dos filhos aos pais do Pentecostes? Exatamente assim. Porém, considere isto também: este mensageiro profeta será, em sua natureza e em suas maneiras, como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe, de João, e uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muito pouco. O povo em ambas as eras estava em fornicação e idolatria. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus, as pessoas do dia de João confundiram com o Messias. João 1, 9 e 20. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Mateus 24, 23 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquele que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim.